Muito bem, boa noite. Muito bem, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, conforme cada um for assistir. Estamos iniciando mais uma live. Hoje o tema é silenciamento da população negra no Paraná, história e memória. E a nossa convidada de hoje é a Sani Mel. Entrando agora. Vamos só aguardar ela entrar aí. Muito bem. Chegou. Oi! E aí, Oi, Anderson? tudo bom, Sani? Beleza? Então tá certo. Bom, por enquanto só temos nós. Aham. Por enquanto é só a gente. Daqui a pouco vai chegando o povo aí. Beleza. Então, primeiro agradecer, né, a Sânia aceitar o convite. Sei que tem uma agenda lotada aí, né, uma agenda bem complicada para acertar, né, com mestrado, pesquisa, enfim, né, trabalho. Tá difícil, Tá Anderson. Tá complicado, né? complicado. Mas ainda bem Pois que é. conseguimos conciliar aí, né? Pois é. Ano passado era o Pablo que estava aqui na loucura e esse Então, ano sou eu. E agora a gente tá com aulas remotas, né? Então é bem mais é verdade. complicado, né? Aí Essa fica realidade mais ainda puxado. não não tô compreendendo muito bem, assim, né? Essa Tá, realidade. tá para todo mundo, acho que complicado, né? É, verdade. Mas então, pessoal, o povo vai entrando e vai, né? Aí tá o tema fixado na tela para todo mundo pegar. Acho que é o Natan que entrou aí para, não sei se ele só passou, ele entrou, enfim. E aí a gente então pode iniciar nosso bate-papo aí. Bom, o nosso Então, tema, beleza. né, novamente, o silenciamento da população negra no Paraná, história e memória, né? Então é um tema bem específico, né? A gente já vai entender o porquê disso, né? A própria Sânia vai explicar bem, a gente vai comentar um pouco sobre isso. Vamos. Mas antes, né, como a gente tem feito sempre, me apresentar, meu nome é Anderson Martins, sou professor, sou também servidor público na cidade de Pinhais, historiador, trabalho principalmente na área da cultura, da educação, né, como professor, como pesquisador também, patrimônio cultural, e moro há 30 anos na cidade de Pinhais, né? E também tenho trazido aí bastante discussões importantes, temas bastante importantes aí para a gente debater, né? Nas nossas lives, enfim. E hoje Uhum. mais um tema importante para a gente colocar na discussão, né? Então, feita a minha apresentação, peço para a Sani, né, se colocar aí, colocar como a sua apresentação, né, para as pessoas saberem, né, quem é você, o que você faz, de onde você veio, e depois a gente segue. Então, eu sou a Sani, Sani Mel. Sou baiana, venho de Salvador, na Bahia. Moro em Pinhais desde 2012, quando casamos, eu e Pablo, e viemos para cá. Na verdade, ele já estava morando aqui em Curitiba, ele estava morando, e aí veio para Pinhais, a gente comprou um apartamento aqui e tal, a gente veio para cá, e desde então estou aqui. E aí aqui eu cursei fotografia, então lá em Salvador eu tinha terminado o turismo, né? O bacharelado de turismo e hotelaria. Então eu sou turismóloga por formação e fotógrafa por atuação. Assim, eu atuo na Uhum. fotografia. Tenho o meu site para quem quiser acessar, é sanimel.com.br.
Olha aí, já E fazendo merchan. também e por aí. E aqui agora acabei de ingressar no curso de pós-graduação, mestrado, na UFPR. Então, de turismo, né? Então, estamos aí pesquisando e tentando sobreviver também, tentando manter a cabeça um pouquinho, né? Tentando entender esse processo todo aí que está acontecendo, mas é isso. Sim, Estamos sim. aqui há 8 anos eu vou fazer aqui já em Pinhais. Oh, legal. Bacana. Bom, então vamos começar já pela sua própria origem, né? Aqui, aproveitar aqui dando um oi aqui para Daisy, o Luiz, o Jefferson, tá? Então, o pessoal acompanhando a gente aí. Legal. Você disse que é baiana, olha só, né? Então, Sim. como é que foi isso, todo esse mundo novo, essa experiência nova de chegar, vir para o sul do país, para o Paraná, vindo de uma região quente, de uma região totalmente de cultura diferente. Como é que foi esse processo? Conta pra gente. Então, eu venho de uma cidade, é totalmente diferente mesmo, assim, foi um choque cultural para mim, né? Eu venho de uma terra quente, em primeiro lugar, muito quente. Aqui, gente, não parece que tá tão frio, mas aqui acho que tem uma galera baiana também, ó, que tá entrando aqui, tô vendo. Eu tô de Aqui a gente manga tá o curta. quê? Ah, tá 15 graus, então tá de boa, né? Eu Hoje também tô, tá. ó, com a blusa super tranquila, né? 15 graus. Então a gente, assim, a gente tá do outono pro inverno, pra gente tá ótimo 15 graus. 15 graus tá beleza, né, Anderson? Então eu venho de uma terra Sorvete. muito quente. Sorvete no frio é a melhor coisa, fala se não é. É verdade. Então, assim, eu adoro frio. Eu já falava pra galera lá que eu gostava de frio. Então, pra mim, assim, o clima aqui eu me adaptei super. Então foi bem fácil pra mim. Mas o problema, né, não foi bem o frio, foi me adaptar um pouco a questões culturais. Foi realmente um choque muito grande. Assim que eu cheguei Uhum. aqui, na verdade eu já tinha vindo passear, turistar, né? Então foi bem mais fácil, foi bem mais simples, bem mais tranquilo. Mas quando a gente passa a viver, a gente começa a entender melhor o sistema, a situação, as pessoas, o local, enfim. Então esse foi o meu maior choque, né? Eu venho de uma terra Uhum. que é uma terra também, é uma das cidades mais pretas do Brasil. E É aí eu verdade. Se não venho for pra a que tem, cá, se não for a mais, né? uma das mais, eu acho que sim, é a mais preta do Brasil e É, fora mas... da África, uma das mais pretas, né? E aí a gente vem parar aqui, né, nesse lugarzão assim que eu tive que respirar um pouquinho porque eu acabei passando assim, vendo também muito, infelizmente, preconceitos Uhum. com a população nordestina. Isso foi também uma das coisas que me chocou bastante aqui, Anderson. Sim. Mas assim, infelizmente, assim, eu sofri esse choque assim logo de início e foi bem difícil para de lidar com essa situação. Eu quase que tive vontade de voltar. Eu falei pro Pablo assim, falava isso foi em 2013, 2014. Eu falava, não quero mais ficar aqui, aqui não é o meu lugar. E Sim. tive um pouco de crises e tal, mas depois eu, como uma pessoa de fé também, parei, respirei, orei e tal, e Deus foi me encaminhando, né? Foi caminhando, assim, por caminhos, por quais caminhos eu tinha que caminhar para poder entender Uhum. onde eu estava localizada, né? E assim, uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu chego num lugar é buscar a história daquele lugar, é buscar conhecer aquele lugar. Sim. E isso eu fiz, né? Quando eu cheguei aqui em Curitiba, né, região de Curitiba, né? Para quem não sabe, a gente mora em Pinhais, que é região metropolitana, é muito próximo de Curitiba. Sim. E aí eu comecei a pesquisar bastante a história daqui e tal, e foi nessa que a gente se encontrou, né, É Anderson? verdade. Na Secretaria de Cultura, você trabalhando lá, né, como servidora, e eu fui lá na Secretaria de Cultura, lá tem uma biblioteca que é disponível para a população de Pinhais, e aí eu tive essa curiosidade, tive vontade de buscar entender. E aí nisso a gente se encontrou e foi um belo encontro, né? O Ah, com historiador e a certeza. turismóloga, e a gente começou a trocar muitas ideias. Até Sim, hoje, né? A sim. gente troca bastante ideias.
E quais as principais diferenças culturais que você consegue identificar assim, né, dentro Bom, desse processo aí? As bom, são principais, assim. muitas diferenças, né? Muitas. Eu acho que a primeira diferença, uma coisa que foi muito forte para mim, é a questão mesmo da sociabilidade, né? A gente que é nordestino, a gente é muito sociável. Lá, nossa convivência lá está muito próxima dos amigos, da família, dos amigos. Aqui no Sul eu percebo que é mais nuclear, né? Aqui é um Uhum, núcleo familiar fala mais forte. Então você vai sim. para os parques aqui, você vê o pai, a mãe, os filhos. Eu percebo aqui também que o pessoal, inclusive, casa muito mais cedo, tem filhos muito Uhum, mais cedo, porque justamente essa questão assim da familiar e nuclear é muito forte aqui, muito mais forte do que em Salvador. Em Salvador também a gente tem muito essa questão de família, mas é uma coisa mais plural, assim. Vizinho vira família, todo mundo aham. junto, tá todo mundo um na casa do outro. Aí os amigos também viram família, a gente fica Família é tudo junto maior, também. né? É muito maior e é todo mundo, muita festa. Outra coisa, barulho. É impressionante. O barulho é muito incrível, assim, a diferença. Quando eu passei aqui um ano, assim, seguido, que eu fui para Salvador, eu tava com os ouvidos super sensíveis. Porque é muito mais barulhenta a cidade de Salvador. É muito barulho, é muito agito mesmo. E aqui é o oposto, totalmente oposto. É silêncio, gente. Se você anda no ônibus aqui na cidade, em Curitiba, você não ouve a voz das pessoas. Salvador não, Salvador é uma gritaria e tal, enfim, é muito diferente. Mas o que realmente foi mais chocante para mim foi essa questão da sociabilidade. Eu não Uhum, conseguia me envolver com as pessoas aqui, sabe? Eu sim, percebia que existia um pouco mais de distanciamento. E isso me causou um pouco de estranheza. sim. Isso, na verdade, até uma característica, até um estereótipo, né, nosso aqui, né, da região, né, de Curitiba, Sim, principalmente, é porque cultural, é não é cultural. do Paraná todo, né, porque no interior do Paraná a gente tem uma característica diferente. Mas aqui a região Verdade, de Curitiba tem muito esse estereótipo e que não é tão mentiroso, né, de que verdade. realmente não tem essa facilidade de sociabilidade, Sim, e tanto que né? os primeiros amigos que eu consegui fazer foi galera do interior do Paraná. Não foi bem aqui em Então, Curitiba. O pessoal do exatamente, por interior conta dessa questão. é sempre mais sociável, né? O pessoal daqui de Curitiba é mais Uhum, fechado mesmo. muito bem. E dentro dessa questão, a gente tem ali, né? Você citou, né, que Salvador é a cidade mais preta, né, do Brasil, né, e uma das mais do mundo, né? Sim. Por incrível que pareça, a gente tem dados, né, pesquisas, estatísticas que mostram que o Paraná dentro da região sul, é onde tem mais negros, né? Onde tem mais. Pois A é, população preta é exatamente. maior aqui no Paraná, dentro Em da região sul. Curitiba. É. E em Curitiba nós temos mais ou menos aí 25% próximo disso. Uhum. Na região sul é 22% mais ou menos. Sempre tem uns vírgula quebrado, né? No Paraná é Uhum. 30%. Em Pinhais também nós temos 30%. Né? Eu fui levantar esse dado também, o que é bastante interessante, né? Não Que é. realmente a gente É. tem essa questão da região sul que é menos, né? Mas dentro ainda da região Uhum. sul, o Paraná é onde tem mais, né? Pois é E incrível, aí tem né? essa questão do silenciamento, que é o nosso foco aqui, né, Nosso tema. principal, que por mais que tenha essa população, tenha essa cultura é, posta, né, no nosso estado, na nossa região, enfim, na cidade, historicamente tem essa questão do silenciamento, do esquecimento e mais até da negação, né, na verdade. Sim, sim. Eu E vejo que foi é muito algo mais que negação do que, do que esquecimento, né? é. E também é uma construção histórica, né? Vamos combinar, porque assim, foi uma das diferenças que eu senti da minha terra para quando eu vim para cá. Não é, eu não vou, a gente não pode dizer, gente, olha, o Brasil inteiro
ele realmente sofreu esse processo de silenciamento, houve políticas de silenciar a população afro-brasileira. A Sim, gente sabe muito bem disso, né? O pós-abolição não foi mil maravilhas, não teve políticas públicas para inserir essa galera. E exatamente. muito pelo contrário. As políticas eram de criminalização do corpo dessas pessoas, do que elas faziam, né? Sim, Então, assim, o Brasil inteiro sofreu isso. Só que lá em Salvador, por ser uma cidade hegemonicamente preta, a gente consegue estar nesses meios assim muito mais facilmente, né? Você vai para as ruas de Salvador, você tá com a galera, você vê movimentos. Lá no Pelourinho tem muitos movimentos. Eu trabalhei no Pelourinho, eu tive a honra de trabalhar lá num hostel na época. Na verdade, foi um estágio. Aí depois eu fui até promovida, eu acho que sim. E aí, assim, foi muito interessante o processo quando eu vivi lá no Pelourinho, assim. Eu vivi bastante o fervo mesmo da essência preta ali de Salvador. Então, quando eu vim para aham, cá, eu sofri esse choque, porque aqui era muito mais evidente o silenciamento, né? Era muito mais evidente. Lá em Salvador, na minha terra, a gente conseguia ainda ter espaço. Aqui eu não via as pessoas, o afro-paranaense, eu não via espaço para essa população. Então, isso me causou um nó na cabeça, assim, eu fiquei, poxa vida, uma das coisas que me chamava a atenção é que as pessoas tinham medo de falar a palavra preto ou negro. aham, Sempre que se referiam a uma pessoa negra ou preta, era aquele moreninho. sim. Nunca vi uma pessoa que essencialmente falar, não, aquela pessoa de pele preta. Não, isso aqui não existia. Parece que era um tabu. Né? Agora até melhorou muito, mas há 8 anos, quando eu cheguei, era exatamente a ideia que eu tinha. Era um tabu falar sobre isso. Assim. Sempre que iam se referir a alguém, né, de pele preta, era aquele moreninho, aquela moreninha. Uhum. E até hoje eu vejo isso. Eu até vi no site da Miss Preta, assim, né? Uma pessoa falando assim, aquela moreninha, aquele moreninho. Então, aqui realmente é um tabu falar pessoa preta ou pessoa negra, né? Sim. Então, eu fui pesquisar, assim, um pouco, porque, na verdade, bem na verdade, fala bem a verdade mesmo, Anderson, no começo foi com muita raiva. Ah, Eu mas passei, foi muita natural. raiva. Eu vi assim preconceito na minha frente, escancarado, e ficava muito brava, porque eu via preconceito aqui contra pessoas pretas, contra também nordestinos, e era tudo que eu era, né? Uhum. E então foi bem complicado, mas aí o que é que a gente faz nessa hora, né? A gente vai pesquisar, vai saber entender, compreender o que estava acontecendo, né? Sim. Naquele universo que eu estava vivendo. E foi aí que eu encontrei, inclusive, uma tese muito interessante da Tatiane Valéria, da UFPR, uma tese sobre linguística. E ela procurava saber, o nome da tese, inclusive, tá aqui, eu vou até falar para vocês, era O Silêncio sobre o Negro na Constituição de Identidade de Curitiba. Né? O Silêncio Olha. sobre o Negro na Constituição da Identidade de Curitiba. Então, eu fui comecei a entender um pouco melhor a partir disso, né? A partir dessa pesquisa que ela faz. Ela fez uma dissertação. Dessa dissertação, ela percebe, foi através do hip hop, ela fez uma análise, né, de conteúdo dos conteúdos de hip hop aqui em Curitiba, e ela percebeu que as pessoas não falavam sobre, sobre negros, que é uma característica essencial do hip hop. E ela ficou intrigada com isso. E dessa dissertação, ela passa a realizar essa tese. E a tese, ela busca 3 obras que são muito importantes aqui no contexto de identidade histórica do Paraná, que são 3 obras de 3 autores muito importantes. E esses autores, eles são, digamos assim, a base da sustentação histórica de Curitiba e do Paraná como inteiro, na verdade do Paraná como inteiro.
Um Uhum. deles você deve conhecer bastante, o Romário Martins, né? Sim, Aí do tem também paranismo. o Wilson Martins, isso, sobre o paranismo. O Wilson Martins e tem um francês, o Auguste Saint-Hilaire. Ah, Então, Saint-Hilaire, esses aham. três autores, o Saint-Hilaire, e esses três autores, eles começam a falar sobre a história do Paraná, só que eles começam a negar a história afro-paranaense. Inclusive, Uhum. alguns deles negam que existiu escravismo aqui, né, no Paraná. E aí você começa a entender melhor o porquê que a Constituição e o silenciamento aqui é muito forte. Porque não existe, assim, na base da identidade paranaense, acabou realmente sendo realizada por pessoas que negaram o escravismo. Essa negação é muito forte, né? Na base historiográfica, né, da Constituição, né, do Estado, né? É muito difícil você fazer isso. E como é que você vai entender-se como uma população? E, gente, aqui no Paraná tem preto, sim. Aqui no Paraná houve escravismo, sim, que fique bem claro, Sim. né? Mas, inclusive, um desses autores, o Wilson Martins, ele gosta de exaltar a população imigrante, né? Os italianos, Os a europeus, população né? europeia, toda a população europeia. Então, isso não tem nada de ruim. É muito maravilhoso que se exalte a população que fez parte, que faz parte também da Constituição Histórica aqui do Paraná. Mas não fazer isso em detrimento de uma população que também é existente. Sim, Inclusive, em exatamente. alguns trechos desse livro, ele coloca, inclusive, a população preta como uma raça inferior, como uma Uhum. subclasse. É essa palavra que ele utiliza. Então, assim, quando você observa que a história foi contada por pessoas brancas, por pessoas racistas, e que tinha no seu contexto literário também termos racistas, Uhum. e que essas pessoas foram essencialmente importantes na constituição histórica, né, e identitária dessa cultura, aí você começa a entender, agora eu estou entendendo por que que aqui realmente a gente, essencialmente, é um silenciamento fora do comum, né? Isso é muito prejudicial. É muito prejudicial porque a população afro-paranaense ela fica meio que sem a sua identidade, sem se conhecer, Uhum. né? E eu percebo muito isso aqui, sabe, Anderson? É bem, é, é, é bem forte isso aqui, assim. Então a gente tem um trabalho aí pela frente muito grande para quebrar um pouquinho essas questões, sabe? Ah, com certeza. Até essa questão isso que você comentou, né, dessa base negacionista, né, ela se reflete agora justamente né, até mesmo dentro da população preta, porque se você for perceber, nos estatísticas do IBGE, muito mais gente se declara parda do que preta. E Sim, quando você vai ver, exatamente. não é, né? Talvez seja equilibrado ali, não necessariamente tão grande assim a diferença. E muito mais gente se declara parda do que preta, e alguns que são pardos se declaram brancos. Então, por conta inclusive disso que tá colocado para todo mundo, né? Pois é, exatamente. Então, como é que se busca identidade através disso, né? Eu acho que o Paraná também, na verdade, é uma terra que sempre buscou muito essa questão da identidade, né? E, Sim. e eu acho que acabou que, de um jeito ou de outro, a gente não conseguiu, na verdade, o Paraná não conseguiu se unir nisso, né? E quando vieram os imigrantes, acabou que a ideia, o imaginário, é que esses imigrantes fizessem parte do Paraná e fossem, né, tudo frustrado, porque os imigrantes, na verdade, estavam preocupados com a sua própria identidade. E Sim. nada mais justo que isso, né? Eles vinham de outros lugares, vieram para cá, mas eles não estavam dispostos a se misturar. A realidade é essa: os imigrantes não queriam se misturar com o povo daqui. Eles começaram a formar os seus núcleos e nada mais justo, porque eles queriam defender a sua identidade, a sua memória,
né? Sim. Então, dessa frustração toda, veio a questão também do paranismo, né? Que a gente vê com Romário Martins. E o paranismo foi um movimento que tentou buscar essa Uma identidade identidade única, paranaense. né? Uma identidade única, porque era uma população assim, cheia né, bem cosmopolita, cheio de identidades. E aí a gente, vamos fazer um movimento então de que as pessoas se sintam, né, no Paraná, sintam essa essência do Paraná. Então veio o paranismo, mas mais uma vez o paranismo também não incluía a população afrodescendente. Eu Mais uma diria até vez, que o paranismo ele tem seus pontos importantes, porque ele destaca muitos, sim, algumas características do Estado, características geográficas, inclusive, porque é um movimento não só de história, mas é de história, geografia, arte, literário, literária. Então é um conjunto de coisas, né? E é que ele verdade. tem vários aspectos importantes, mas realmente, né? Ele tem esse ponto negacionista, ele tem várias, eu diria, não é só isso, mas ele tem vários pontos que são falhos e que ele não inclui realmente todas a pluralidade que existe no Paraná, né? Exatamente. Que merece ser colocado, né? Sim, que é também a população preta, né? E também Uhum. os povos originários, né? A gente fica Exatamente, pensando os também, os povos indígenas. originários. O nome Paraná, Curitiba, tudo isso vem dos povos originários, tudo indígena, mas a gente vê também o silenciamento, né, que existe dessa população. Sim, Então, é muito forte isso aqui para mim. Até hoje eu ainda não consigo ainda lidar. Eu estou estudando bastante e tal, mas eu acho que a realidade é que a gente lute por isso, né? A gente precisa lutar para isso, a gente se movimentar de alguma forma. Por isso que esse espaço aqui que você está falando para a gente abrir um pouquinho é muito bom para isso, para que a gente fale um pouco, quebre os preconceitos também, porque a gente tem preconceito sim, a gente precisa entender que a gente é uma sociedade, infelizmente, preconceituosa. E a gente tem uhum. que se assumir como tal para poder conseguir extrair alguma coisa disso, né? E mudar, e Sim, se mover, né? De alguma forma. exatamente. Só tendo esse tipo de debate, esse tipo de discussão, é que a mudança pode acontecer, né? Porque se a gente simplesmente não falar no assunto, vai continuar na mesma ou pior, né? Então a gente precisa cada Sim, vez mais entrar no assunto, aprofundar, para poder entender o que precisa melhorar, o que precisa estar errado, o que está errado, para, não digo consertar, mas pelo menos, né, se realinhar, né? No mínimo. sim. É por isso que essa questão da história que o pessoal sempre fala, consciência negra, por que a gente não fala da consciência humana, né? Nada Uhum. contra, a gente precisa falar da consciência humana, inclusive eu acredito muito nisso, eu pesquiso muito, eu gostaria muito de exaltar isso. A questão é que o discurso que está por trás dessa consciência humana, que é o discurso de silenciamento. É o Sim. discurso do tipo, vamos parar de falar disso? Isso é chato. Vamos parar de falar? Uhum. Porque esse negócio de ficar falando muito aí de consciência negra, de ficar falando de. Isso aí não vai dar certo, isso aí não dá certo. Aí só causa mais racismo. Não, gente. Não, porque o tempo todo na história do Brasil, a gente teve políticas de silenciamento. O tempo todo, as pessoas eram tentadas, foram políticas para que as pessoas pretas fossem oprimidas. E não adiantou. O racismo da gente é estrutural, ele está nas entranhas da nossa sociedade, né? E isso é um marco que vai ficar para sempre. Não existe absolutamente nada que a gente faça que vá diminuir essa questão. É uma realidade, a Uhum. gente tem que enfrentar e a gente tem que falar. Tem que falar para poder se mover e conscientizar, porque é através da consciência, né, da consciência que a gente vai buscar mudar um pouco os horrores do preconceito, do racismo, enfim, e do silenciamento também. E é o mesmo motivo de que a gente tem que muito mais prestar atenção e debater o Dia da Consciência Negra, por exemplo, do que o 13 de maio, né, da abolição. Porque, pelos mesmos motivos, né? Porque a abolição, como a gente mesmo já falou aqui, foi totalmente despreparada, no caso, sim,
de políticas públicas, foi totalmente questão política, não teve uma questão social envolvida, não teve uma questão econômica também preparada para nesse sentido. Aliás, teve a questão dos imigrantes, né, que vieram para e no fim com esse objetivo, né? Então acabaram que muitos imigrantes acabaram quase que virando escravos também para substituir, né? Depois do tráfico de 1850, né? Que foi o fim do tráfico negreiro. Então tem toda essa dinâmica que o 13 de maio nos remete e que não contribui em nada com a discussão, né? Já Sim, a consciência negra tem um outro papel, né? sim. De resistência É, é mesmo, de de resistência. luta. Exatamente. O 13 de maio, não que não seja uma data importante, foi uma data importante, sim, né? É ruim a gente negar de todo. Eu não sou uma pessoa que nega de todo. Não, Enfim, também. foi uma data importante, foi uma data de luta também. No entanto, aquele pós-13 de maio, a gente saiu da abolição para saiu da escravidão para outra escravidão, né? Uma Porque servidão, não, Pois é, tudo praticamente. a partir daquela data, tudo que a população afrodescendente fazia era criminalizado. Entendeu? Aí as rodas de samba eram criminalizadas. Teve a lei da vadiagem. A pessoa que estava lá do lado, se estivesse na rua, era crime. Então, assim, Capoeira. a capoeira foi criminalizada. Então, tudo que pertencia ao corpo preto, às pessoas pretas, era criminalizado. Então a gente saiu de uma criminalização para outra criminalização. Não houve políticas para que essa população saísse daquela condição e fosse para outra. E a gente reverbera essa falha que houve lá atrás até hoje. Né? Uhum. Algumas pessoas acabam negando também algumas políticas de afirmar a questão de cotas, por exemplo, e tal. Gente, é imprescindível. Infelizmente, a gente tem que aceitar, né? É aquela história, aceita que dói menos. Mas, Exatamente. Dentro dessa. Continua. Só depois eu. então, essa questão da memória, né? A gente vamos para a memória, a questão da memória. É interessante a gente entender também que a memória africana ela não está voltada apenas para o escravismo. Houve sim esse momento, a gente precisa entender que houve, mas a Uhum. memória africana remete de uma população totalmente cheia de riquezas e de tantas coisas, e tantas histórias, e tantas coisas incríveis. Mas infelizmente, quando existe o holocausto dessa população, né, que a gente nunca fala sobre o holocausto africano, né, a gente fala, quando a gente pensa em holocausto, a gente pensa no holocausto judaico, mas a gente nunca pensa que foi um holocausto também, né, e essa Uhum. população, ela é diaspórica, ela vem para as Américas, são cerca de 12 milhões de africanos que vêm para as Américas, e desses 12 milhões se estima que uns 5 milhões vieram para o Brasil. É muita gente, é uma população inteira. Sim. E essa população veio parar aqui no Paraná também, né? A É um gente precisa país entender inteiro. isso no país inteiro. Então, a nossa população ela é essencialmente preta. E a gente precisa compreender, ter essa memória, resgatar essa memória. E é muito importante isso, sabe? Porque uma das coisas que eu fico muito triste aqui no Paraná é que a gente tem tantos memoriais, a gente tem o memorial ucraniano, memorial, a gente tem o memorial polonês, alemão e tal, e a gente tem uma praça que fica lá no Pinheirinho, totalmente afastado, onde se chama o Uhum. Memorial Africano. Totalmente Ah, afastado sim. de toda a rota turística da região, a rota de onde as pessoas passam, totalmente afastado do centro. Eu nem conhecia, eu fui conhecer apenas através de pesquisas, para você ter ideia. Uhum. Então, tudo isso contribui para esse processo de silenciamento da população preta. E aí, essa população, ela fica totalmente perdida no Paraná. Ela fica sem referência, sem representatividade, sem conhecer a sua história. E sem conhecer a sua história, ela não consegue se reafirmar. Então, essa é a Sim. dificuldade do povo daqui do Paraná, né? Do afro-paranaense. É muito complicado, é muito difícil lidar com isso. Tem que ter muita resistência.
É verdade, e é uma coisa que leva a outra, né? Porque a questão da memória, você também dificulta a consciência histórica dessa população, né? E também, Sim, consequentemente, do povo paranaense, porque se você fica faltando um pedaço da história do Paraná, né? Que é justamente essa história do povo preto, né? E aí você não sempre tem alguma coisa faltando, né? Sempre tem alguma coisa ali que não se encaixa. sempre, Porque sempre. tem ali essa parte que não está colocada, né? Pois é, essa questão da consciência, Anderson, a gente busca ela através da nossa memória. E se a gente Sim, não tem esses espaços, esses lugares de memória, a gente se perde, né? Eu acho que exatamente. você ia falar um pouco também da questão da linha, né? Da linha de turismo que é a linha preta, que Aham, é super interessante, é uma iniciativa incrível, é, que eu acho que essas políticas são extremamente necessárias, né? Eu não sei se o pessoal conhece a, o circuito que existe do Linha Preta. Existe sim, mas eu acho que a gente precisa de ações afirmativas muito mais eficazes, sabe? uhum, É, aqui no Paraná, eu acredito que a população afro-paranaense precisa se reconhecer como afro-paranaense. Enquanto isso não existir, enquanto a gente não buscar isso, vai ficar difícil da gente conhecer os espaços, os nossos espaços, sabe? aham, Então, eu tô aqui como afro-baiana falando para os afro-paranaenses. sim. Busquem, resistam, busquem sua essência, sua memória, se reafirmem. Isso é muito importante para a população afro-paranaense. É muito importante. E faz parte também desse processo, né? Que nem você falou da linha preta, né? Que eu também conheci não faz muito tempo, né? A linha preta, ela é uma ação importante, mas como você disse, ela não resolve, né? Ela é uma ação importante que faz que faz o movimento, pelo menos iniciar, né? Ter algo em volta disso, né? Então precisa realmente ampliar essa questão, né? E é justamente com o objetivo de fazer essa memória. A, a gente fala em história que resgatar, quem precisa de resgate é quem está, né, morrendo, se afogando, enfim, né? Memória não se resgata, se mostra, né? Porque ela está lá. A gente só precisa mostrar ela, né? Dar a luz a ela. Então a gente Sim, prefere sim. outros termos, né? Mas também serve para um público geral. Porque Eu li assim, uma vez. Pode falar. Porque, assim, nesse sentido, né, a linha preta e também lembrar nomes, personalidades que são, que são personalidades importantes para o Paraná e que eram negros, né, e que as pessoas não sabem, é, Verdade. ou não Verdade. sabem, inclusive, porque não quiseram dizer, né, em Porque lugares, foi por exemplo. silenciado. Exatamente. Então, e lugares ali, por exemplo, a Praça 19 de Dezembro, né, que é conhecido como a Praça do Homem e da Mulher Nua, Uhum. são figuras de negros que estão sendo representados ali, né? Pretas. É verdade. Então, e que na época que foi feito, inclusive, sofreu muitas críticas, né? Se você olhar os jornais da época, muitas críticas racistas, né, por conta dessa obra. E é uma representação de um povo, do trabalhador do Paraná, e que tem ali a representatividade do povo preto também, né? Sim. Então, a gente tem, por exemplo, o Emiliano Perneta, que é nascido em Pinhais. Há quem diga que ele também tinha lá sua descendência negra, né? Sua ascendência negra. Mas ele, independente se tinha ou não, ele era um abolicionista, né? Então ele tinha também ele tinha uma militância nessa para essa questão também. E isso ele estava Verdade. no período imperial, né, fazendo essa Ne- militância. Quando ele Nessa foi lista. juiz, Aham. advogado lá em Minas Gerais, ele ajudou inclusive a libertar escravos, né? Então tem Nessa lista aí também tem a família Rebouças, que exatamente. não são paranaenses,
Aham. Mas eles estão na mesma Cariocas, condição né? que eu. Não, eles vieram do Rio, na verdade, mas eles eram Ah, baianos, sim. de Cachoeira, na É Bahia, meus conterrâneos. Antônio e André Rebouças. E André Rebouças. Figuras muito importantes. Eles eram engenheiros. Gente, a história. Pesquisem a história da família Rebouças, do Antônio e do André Rebouças. Ótimos. É lindo, é incrível. Eu sou suspeita porque assim, eu super Identifica. identifico com eles porque eles são baianos, eles vieram de Cachoeira, na Bahia, aí foram para o Rio e do Rio de Janeiro vieram para o Paraná. E aqui no Paraná, eles são responsáveis, inclusive, pela construção da ferrovia do A Estrada de Paraná Ferro para Curitiba-Paranaguá. Estrada de Ferro, exatamente. Então, assim, muito E interessante a tem mais uma história. coisa, né, que eles fizeram. O primeiro encanamento do estado foram eles que. Sim. Primeira água encanada foram eles que fizeram. Aham. E esses irmãos, eles ficaram aqui no Paraná durante muito tempo. A gente tem um bairro, né, chamado Rebouças, em homenagem a eles. E eu lembro que na faculdade eu fiz um trabalho e eu falei sobre eles. E as pessoas falavam, Sani, mas peraí, os Rebouças eram pretos? Não acredito. Eu nem sabia quem era. Eu Tá nem vendo? sabia quem eram, sabe? Então é muito interessante quando a gente resgata esses nomes e as pessoas Sim. ficam chocadas. Não, gente, o pessoal que construiu as ferrovias que é tão icônica aqui no Paraná, eram Sim. homens pretos, abolicionistas, no século XIX, e isso é incrível. É incrível. Eles merecem. Inclusive, esse encanamento que eles fizeram foi trazendo água da Praça Rui Barbosa até a chafariz da Praça Zacarias. Zacarias, Nossa. que foi o primeiro presidente da província e que era baiano. Sim, Também negro, sim. né? Então, também o Aham. primeiro presidente do Que, Paraná foi um negro. e que tá lá, Né? né, Também, no circuito da linha preta, né? Que a sim, gente então falou há tem pouco. mais isso, né? Que as É, pessoas muito todos esses provavelmente não sabem. resgates, muitas pessoas não sabem, porque tudo isso é muito silenciado, né? Eu acho que isso tinha que ser muito mais aberto. Então é muito interessante quando a gente resgata tudo isso, porque aí as pessoas começam a enxergar e ver representatividade, que é algo muito importante para a constituição da identidade, né? Do ser humano. E para A resgatar a Mariana sua aqui, memória também. a Mariana está comentando aqui que ela acredita, né, de como que funciona isso no interior, né? Que ela acredita que lá no interior pode ser até mais forte, né? Essa questão do silenciamento, né? Não É sei, verdade. é bem Também não sei a possível. realidade de todos, mas realmente a realidade que eu conheço aqui na minha região é de um silenciamento absurdo, a ponto de você não conseguir pronunciar a palavra pessoa preta, pessoa negra, entende? É como se fosse um tabu. Isso incomoda demais, porque eu acho que Uhum, as pessoas precisam se empoderar disso. E eu tô aqui sim. como afro-baiana para empoderar o povo afro-paranaense a tentar voltar às suas raízes mesmo. E tem que remar contra a maré, tem que remar contra a maré. Infelizmente, de fato, aqui é muito mais forte o silenciamento, mas existe todo esse contexto aí que a gente falou, que é lindo. Pesquisem sobre os irmãos Rebouças, vocês vão se encantar assim, com a história. Também sobre Emiliano Permeta e todas essas figuras que passaram pelo Paraná e que Eu tenho fizeram mais grandes figura para dizer, contribuições. ó. Eu tenho mais nomes para o pessoal pesquisar. Fala aí, Anderson. Tem o Domingos Nascimento, que foi o cara que escreveu o hino do Paraná. Simplesmente isso. Olha, E também tem Enedina Alves Marques, a primeira mulher preta a se formar engenheira pela Universidade Federal do Paraná, sim, sim, na sim. década de 40, 50, se não me Ela engano. tá. Aham. Então, ela também é um marco, né, na história do Paraná, né? Então, Se eu não me e engano, o nome dela também nós, tá lá na praça. Como é o nome da praça? Que fica no Memorial Africano, lá no Pinheirinho. É Praça Zumbi dos Palmares. sim. E ela é Gente, nome essa praça. de semeia aqui em Pinhais, inclusive. É? É, olha aí. Essa praça que fica lá no Pinheirinho, Zumbi dos Palmares, é o único memorial que a gente tem, memorial africano, para quem não conhece também e puder conhecer. Eu
só sinto que não seja ali no circuito, né? No circuito do centro, no Uhum. circuito turístico, para que ficasse bem visível para todos. É uma pena isso, né? Mas é uma das formas de silenciamento que a gente tem aqui na nossa cidade, né? Eu acho que o Memorial Africano tinha que ficar bem no centro da cidade, assim. Sim. O que a gente tem no centro, no caso, é o Largo da Ordem ali, que tem a questão da igreja, né, Nossa Senhora do Rosário dos Da igreja, Pretos, aham. e também a Sociedade 13 de Maio, o Pelourinho, né, que ficava ali na Praça Tudo Tiradentes, isso, né? tudo isso tá lá na linha preta, né? Exatamente. Todo esse roteiro. Então, a gente tem, além, para isso, Sani, só para a gente quase encaminhando para o final aqui já, quando a conversa é boa, acaba rápido, né? Nossa. A gente tem aqui dentro dois temas que são simples, básicos, que é a questão do patrimônio cultural, né? E a questão do Uhum, turismo, já que você é turismóloga, bem uhum. simples assim. O que que você acha, né, que essas duas questões têm para contribuir quanto a essa identidade preta, né, pro Paraná, pro Curitiba e região, para Pinhais, né, enfim. Sim. O que que você diria nesse sentido? Bom, eu sou, assim, uma pessoa que super milito em relação ao nosso patrimônio, tanto material como imaterial. Você já sabe, né? Conhece um pouquinho da minha história. E a gente precisa compreender e ter consciência patrimonial também. A consciência histórica, Uhum, a consciência patrimonial, elas fazem parte de um processo que é imprescindível para a gente se reconhecer como ser humano. O Milton Santos tem uma citação muito incrível dele que eu adoro. Ele fala que quando o ser humano se defronta com um espaço que não ajudou a criar, cuja história desconhece e cuja memória lhe é estranha, esse lugar tende a ser uma sede de uma vigorosa alienação. Então imagina, a gente fica alienado se a gente não tem contato, não compreende o nosso espaço, o nosso patrimônio, a nossa memória. sim, Então é muito importante que a gente busque, primeiro, reconhecer, né, ter consciência daquilo que está ao nosso redor. Quando eu cheguei aqui, eu falei, poxa, aqui agora é o meu lugar, é o lugar que eu vou viver. Então eu quero conhecer cada canto, cada lugarzinho, cada patrimônio. Eu quero tomar para mim, né? Eu quero uhum, apoderar disso aqui. E assim eu fiz, eu desbravei um pouco aqui de Pinhais, de Curitiba e região. E Pinhais é a cidade onde eu estou residindo. Então, assim, eu comecei a desbravar tudo isso, porque eu queria conhecer o patrimônio que eu estava inserida. E é a partir disso que a gente começa a não se alienar, né? Como o Milton Santos coloca. É muito importante, eu acredito que esse processo de consciência é muito importante para o processo da gente se autoconhecer, para que a gente resgate a nossa memória. E eu acredito também, Anderson, que o turismo ele é uma ferramenta também muito poderosa nesse sentido, de você uhum, desbravar e conhecer, especialmente o turismo cultural, porque assim, o turismo é um leque gigantesco, né? sim, sim, O turismo é uma vertente, assim, tem várias, é muito multifacetado, é um fenômeno gigantesco aí, eu poderia falar aqui 1000 anos sobre ele. Mas especificamente o turismo cultural, é muito interessante que a gente busque conhecimento. E principalmente, a gente só pode, a gente só pode permitir que as pessoas visitem o nosso espaço quando a gente conhece o nosso espaço. Por isso que a gente não pode se alienar do nosso espaço, do nosso patrimônio. A gente precisa conhecer, a gente precisa dominar para poder a gente conseguir sim, entender a nossa identidade, né? se encontrar, Através né? dessa memória, se encontrar, para depois de se encontrar e encontrar nossa representatividade, se apresentar ao outro. Então é só através desse processo de autoconhecimento é que a gente consegue se apresentar ao outro. Com E aí a certeza. gente
passa a não servir a um processo de alienação, que infelizmente é um processo que a gente está vendo que está custando bem caro para a gente, né? É verdade. Por A isso que gente eu, carece muito, né, desse autoconhecimento para que a gente tenha essa nossa identidade, né, cada vez mais clara, cada vez mais latente é, e que a gente consiga, inclusive, saber para onde vai, né? pois é, a gente falhou muito nesse processo histórico, assim, a gente falhou muito. Eu acredito muito na questão da educação. Eu acredito que a gente possa mudar através desse processo de educação. Não vai ser ou amanhã ou depois, é um processo longo, mas Uhum. esse processo de educação, através da consciência histórica, social, política, eu acho que isso pode mudar muita coisa. E a gente, infelizmente, está pagando bem caro por conta desse processo, onde a gente errou, né? A gente errou nesse processo, porque a gente faltou consciência, faltou mostrar a história, a nossa história para a nossa população. Então a gente precisa buscar isso, né? Não dá também para ficar esperando. A gente precisa É, agir. tem que ser feito, né, por alguém, né? Por algum lado, por alguma forma, né? E a Exatamente. gente Então, e a espero gente que a tem que gente fazer isso. consiga trabalhar nisso aí também, né, Sani? Que a gente vem tentando e espero que a gente consiga trabalhar nesse sentido também, né? Sim, esses espaços, as lives que você tá fazendo aí, promovendo com a galera, isso é muito legal, porque é um espaço que a gente pode conversar um pouquinho, falar um pouquinho a respeito, isso é muito importante. E eu acredito nisso, sabe, Anderson? E espero mesmo, de coração, que a gente consiga reverter essa situação que a gente está vivendo, de alienação completa. Essa citação do Milton Santos, assim, tá no meu coração, eu levo para minha vida. E eu espero que as pessoas também se apoderem da sua memória, resgatem a sua identidade e é isso. Eu acredito muito nisso. Legal. Então, gente, estamos finalizando agora, né? Aproveitar aqui, avisar que geralmente eu faço 2 lives na semana, mas essa semana especificamente a gente vai ter 3. Então vai ter uma na quinta e vai ter outra no sábado, tá? Na quinta-feira à noite, sábado, final da tarde. A gente vai ter mais 2 lives aí nessa semana. Aí, no caso, as próximas dessa semana serão no Facebook, tá? Minha página Anderson Martins no Facebook. E aí mas a gente vai divulgar aí. Então agradeço a todo mundo que acompanhou, agradeço a Sani. Sani, umas últimas aí, suas considerações finais, o seu tchau pra galera. Ah, então, eu quero agradecer muito pelo convite. Muito obrigada por estar aqui no teu canal. Quero agradecer a todo mundo aí que estava aqui acompanhando. E quero deixar meu recado, assim, que eu acredito muito, muito mesmo, que a gente possa revolucionar, assim, a população, eu acho que a população preta, a população afro-paranaense, ela precisa surgir, né, emergir. Então, eu como afro-baiana estou aqui querendo passar essa mensagem. Eu estou aqui no Paraná já há muito tempo, tenho muito carinho por esse lugar e aprendi a amar esse lugar, essa terra. Então, eu quero realmente, assim, de todo coração, que a gente possa resgatar essa memória dessa população, da população afro-paranaense, para que não haja mais o racismo que existe. Infelizmente, a gente ainda vê muitos atos de racismo aqui. Isso é em todo o Brasil, a gente sabe disso, né? Mas se a gente puder mudar um pouquinho o nosso lugarzinho aqui, a gente vai mudando todo o nosso redor, né? Então é isso, gente. Força, resistência e que todos nós possamos, assim, sinceramente, nos abraçarmos um dia, assim, né? Show Covid, tentem manter a sanidade, tentem manter a sanidade Sim, mental, eu tô tentando e espero mesmo um dia, assim, a gente poder se abraçar de novo. Tô com saudade de você, Anderson. E um abraço, valeu mesmo por estar aqui acompanhando. obrigado, Sani, pelo participar. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Fiquem ligados aí, vai ter mais pela frente, outros temas importantes, né? E até a próxima. Siga meu,
Convidem os amigos para conseguir meu Instagram, meu Facebook, meu YouTube. E a gente se vê na próxima. Obrigado. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.